Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão indo? Fazendo as atividades, assistindo às aulas? Bem certinho, bem tranquilinho? Muito bem! Então hoje a gente vai dar uma olhadinha no novo conteúdo na disciplina de arte. Lembrando que a gente pode assistir essas aulas através da TV aberta, do YouTube, na internet e no nosso aplicativo Aula Paraná. E lá no aplicativo, você também consegue entrar nessa aula virtual, lá pelo Classroom, né? Nossa sala virtual, onde você conversa com o seu professor, realiza suas atividades, certo? E é muito importante você entrar lá todos os dias para ver o que tem de novo, certo? E sem perder as aulas, não esqueçam, certo? Então hoje, com a professora Tatiana, a gente vai ver um novo conteúdo, certo? Que vocês vão achar bem interessante. Sabe por quê? Porque eu acredito que vocês até já conheçam, ou já ouviram falar, ou já escutaram, né? De alguma forma já tiveram algum contato. Uns gostam, outros não gostam, e a gente vai ver o que é este novo tema que nós vamos aprender aqui na disciplina de arte. Vem comigo? Vamos lá? Olha só, o funk. Alguém já ouviu falar do funk? Já, né? Tenho certeza. Sabe por quê? Porque eu na sala de aula, quando a gente está presencialmente juntos lá, eu já vi comentários, já vi o pessoal cantando, conversando sobre alguns artistas da atualidade do funk, né? Então, eu tenho certeza que algum contato vocês já tiveram. E aqui a gente vai aprender hoje como surgiu este funk, né? Aí aqueles que não conhecem pensam assim, mas professora, o que é o funk? Afinal de contas, ele é uma dança? Ele é uma música? Ele é um movimento? O que é? Vamos ver? Vem aqui. Olha só, mas o que é o funk? É um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana. Muito bem, quando a gente fala em norte-americano, a gente já descobriu que aconteceu nos Estados Unidos. Se criou primeiramente lá. E que foi uma tendência musical da cultura negra, certo? Foram eles que trouxeram este estilo aí para os americanos primeiramente. E que esse estilo de música originou-se a partir do soul music. Muito bem, então o funk, ele veio aí agregar junto com o soul, né? Veio a partir do soul este novo ritmo musical, como nós estamos vendo aqui, certo? Aí você me diz assim, professora, mas eu nunca vi falar nesse soul music. O que é isso? Vamos ver o que é? Olha só, soul music é um estilo de música também criada por artistas afro-americanos. Surgiu na mistura de estilos tradicionais como o blues e o gospel. Olha só que interessante, né? Então, o soul music, veio a partir da junção de dois estilos bem tradicionais de músicas lá dos Estados Unidos, que é o quê? É o gospel, né, que vocês conhecem a música gospel, já escutaram alguma vez? Que é uma música que se canta com temas mais religiosos. Já ouviram falar? Eu acho que sim, né? Já ouviram falar. E do blues, vocês já ouviram? É um ritmo muito interessante, bem gostoso de escutar. Para quem ainda não teve oportunidade, procura na internet, procura pesquisar, né? Quem tem esse acesso neste momento, conversa com seus pais, com os avós, né? Que já escutaram algumas músicas, de repente tem até em casa algum CD dessas músicas que vocês possam escutar, ok? Vamos em frente? Olha só, a música soul refletia a identidade afro-americana e enfatizava a importância de sua cultura. Olha só, né? Então, aqui eles já estavam colocando uma temática na sua música, né? Então, queriam mostrar a identidade e a cultura afro-americana, ok? Ficou entendido? Bem tranquilinho? Bem tranquilinho por enquanto, né? Vamos ver o que vem pra gente? Vamos lá! Continuando sobre o funk. Então agora a gente entendeu que é um pouquinho a soul music e é importante para a gente poder entender o que é o funk, certo? Porque senão a gente fala, nossa, mas como é que surgiu isso? Da onde veio? Certo? Então aqui, continuando com o funk,
Na década de 1950, o pianista Horace Silver juntou o jazz às melodias dançantes do soul, criando o estilo que ele chamava de funk style. Então, este senhorzinho ali, que a gente viu no slide, foi ele que criou, primeiramente, a palavra que a gente conhece como funk hoje, né? Como funk style. E ele misturou aí dois estilos, o soul, que já era a mistura de dois estilos tradicionais de música, né? De ritmo, e trouxe o jazz, agregou o jazz, juntou esses estilos numa única música e passou a chamar de funk style. Ficou entendido? Bem tranquilinho? Ok, vamos lá. Nos anos 60, músicos como Miles Davis e a banda Kool and the Gang misturaram o soul, o jazz, que o Horácio já tinha feito, e trouxeram mais o rhythm and blues. Gente, esse ritmo é um ritmo que era com uma batida mais marcante, né? Então, aquela batida marcante que até a gente hoje, quem escutou já o funk, consegue identificar, eles trouxeram e agregaram, né, ao jazz, ao soul, este ritmo mais marcante que marca mais os momentos da música, certo? Vamos em frente para ver, então, o que aconteceu. Mas, aí, pessoal, foi com o James Brown que o funk se espalhou internacionalmente. Como assim, professora? Se espalhou pelo mundo. Foi através dele, que já era um intérprete do soul, muito conhecido, que o funk se espalhou. Só que o estilo de música que o James Brown trouxe, além do soul, do jazz, né, e da batida mais pesada, mais marcada, ele ainda colocou o swing, que era uma dança criada lá nos Estados Unidos também. Então, a gente nota aqui, nesse GIF, né, que nós temos na tela, que mostra aí um passo aí, né, desse swing, né, que foi criado lá em Nova York, né, e também é um estilo bem afro, que ele incluiu na sua formação aí do funk, certo? E daí ele começou a cantar esse estilo de música também, além do soul, e trouxe aí para todo, né, o mundo, vamos dizer assim, se espalhou internacionalmente o funk, certo? Agora, vamos ver se a gente aprendeu alguma coisinha com isso? Vamos seguir adiante? Né? Então, olha só, o funk foi o desenvolvimento de uma série de ritmos musicais que surgiram no centro do movimento negro dos Estados Unidos. Então, pessoal, a gente pode ver que realmente, né, foi assim, a cultura afro que trouxe, pessoal, este movimento funk, este ritmo funk que nós hoje temos, né? Então, foi uma influência, né, da cultura afro que nós temos aí, né, que é muito, muito interessante, certo? Entendido? Ok, então vamos em frente. Testando o conhecimento. Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa? Vamos ver se a gente lembra do que a prof falou aqui, né? Vamos testar os conhecimentos? Então, eu vou ler com vocês. Qual estilo musical influenciou na origem do funk? A. Dance. B. Soul. Tá fácil, né? Vamos responder? Eu vou dar um tempinho rapidinho para vocês responderem e eu já volto.
E daí, pessoal, conseguiram responder? Foi fácil, né? Bem tranquilinho. Primeiro que a gente acabou de ver, né? Então, tenho certeza que vocês rebobinaram a memória aí e conseguiram responder. Vamos ver qual é a resposta certa? Se é a letra A, dance, ou letra B, o soul? Vamos lá? O soul, né? Lembram que até comecei com o funk, expliquei sobre o soul, o que era, né? Para vocês terem uma ideia, para voltarmos ali na composição do soul, né? Na estrutura da música, do ritmo, que é o funk, certo? Vamos lá então? Vamos em frente? Vamos a um quiz, certo? Vamos lá então. O funk foi inicialmente a junção do soul com o jazz. Além do ritmo, o funk trouxe a essência do soul. Qual é essa essência? Assinale as alternativas corretas. Bom, assinale A, tem um entre parênteses, né, que tem um S. Então, sempre preste atenção quando tiver assim, esse tipo de questão, que pode ser uma ou pode ser mais que uma, certo? Ok? Sempre preste atenção nesses detalhes das questões que vocês têm para responder. Então, vamos lá. Quais as opções que a gente tem? Trazia os problemas das comunidades, refletia a identidade afro-americana, enfatizava a cultura afro-americana. Vou dar mais um tempinho para vocês pensarem, lembrarem, e daqui a pouquinho a gente volta. E daí, pessoal? Conseguiram responder? Lembraram? Lembraram do que a gente viu? Fica fresquinho na cabeça, né? Durante a aula, certo? Mas depois, ó, eu quero que você dê uma revisada nessa aula, hein? Lá no seu Classroom vai estar os slides, que você pode dar uma lida novamente, certo? Para não esquecer, tudo bem? Ok. Vamos ver qual é a resposta certa? Olha só. Vamos, dou-lhe uma,
Dole 2, dole 3, vamos lá? Refletia a identidade afro-americana e enfatizava a cultura afro-americana, né? Inclusive, estava lá no slide escrito que a gente leu, certo? Tudo belezinha? Conseguiram responder tudo? Tenho certeza que sim. Vamos em frente? Vamos lá? Vem comigo então. Olha só, e o funk chega ao Brasil? Ô, professora, até que enfim, né? Vamos ver o funk no Brasil? Vamos ver o funk no Brasil, certo? É claro, como ele se espalhou internacionalmente, chegou aqui no Brasil, né? E olha só, chegou entre as décadas, né, o final da década de 60, né, em 1969, e início da década de 70, certo? E tudo isso começou lá, iniciou-se, né, nesse período, aqui no Brasil, o movimento que se chama Black Power, e as músicas com o ritmo do funk. Então, pessoal, esses dois músicos aqui, que estão na telinha, eles são o Tony Tornado ali na figura 7 e na figura 8, o Tim Maia. Então foram dois artistas que incorporaram na sua música o funk, certo? Começaram a tocar o funk, a cantar com o ritmo do funk, certo? Trouxeram aí um pouquinho desse ritmo para suas músicas. E eles participavam do movimento Black Power, que era o quê? Era dar visibilidade a cultura negra, né? A cultura afro aqui no Brasil, certo? Então, aí já está incorporando também essa visibilidade aí da cultura afro aqui do Brasil, nas músicas, certo? Vamos lá. Fundaram um movimento chamado Black Hill, expoente da cultura afro no país, ok? Entendido? Então, toda essa inclusão do funk que já veio lá dos Estados Unidos, que já veio com raízes afro lá dos Estados Unidos, né? Toda uma conceituação que veio de lá e veio para o Brasil e se juntou ao movimento Black Power, que também queria dar essa visibilidade, que hoje esse movimento Black Power a gente conhece mais pelo estilo de corte de cabelo, não é verdade? Olha só nas fotos ali, era um estilo que eles utilizavam sim, né? E a gente conhece, mas a gente está vendo que não é só isso, né? A ideia do movimento Black Power não é só, né, um corte de cabelo diferenciado, não é verdade? Claro que é verdade, né? Então, trouxe aí para o nosso país, esses dois músicos iniciaram isso, né? E foi, claro, se desenvolvendo entre outros músicos do nosso país, certo? Vamos em frente. Começam os bailes. Muito bem, pessoal. Então, começam os bailes em que a música, né, desse movimento que eles criaram ali, começa a tocar, né? E isso começou a acontecer lá no Rio de Janeiro. Por quê? Porque chegou no Rio de Janeiro esse movimento, né? Esses músicos eram ali do Rio de Janeiro, certo? O movimento foi incluído ali por eles, então tudo isso estava acontecendo ali no Rio de Janeiro, certo? E começou a ser tocado num espaço que se chamava Canecão. Esse espaço, pessoal, era uma casa, uma cervejaria, um restaurante, que acabou se tornando uma casa de show, né? E era lá que aconteciam os bailes da pesada, né? Então, todos esses bailes que aconteciam ali, né, com esse ritmo do funk também incluído, eram chamados bailes da pesada. Mas chegou um certo momento que este estabelecimento fechou, né? E não tinha os lugares aonde se fazer mais os bailes, né? O que aconteceu? Eles passaram a fazer itinerante. Como assim, professora, itinerante? Saíram e começaram a fazer nas comunidades da região esses bailes. Pegavam espaços e faziam os bailes, né, lá chamados bailes da pesada. E quem é que levava este som? Era o DJ Big Boy, né, que era responsável por toda a festa. Então, aí a gente já viu que já havia surgido os DJs, né, e que já começou os bailes, que hoje a gente conhece aí por bailes funks, né? Olha de onde que veio essas características aí. Veio deste período aqui, certo? Vamos em frente? Vamos lá, vamos ver o que tem para nós. Ainda na década de 70, né? Então, vamos lá. Tudo isso a gente viu, né? 69, 70 que chegou e continuamos ainda aqui. As letras das músicas eram em forma de paródias. Muito bem, pessoal. O que são paródias, né, professora? Eu não conheço paródia. O que acontecia, pessoal? Até então, eles escutavam as músicas internacionais, né, o que vinha de fora, né? A partir desse momento, eles começaram a criar algumas letras
em cima das músicas internacionais. Não mudavam nada da melodia, do ritmo, nada, das batidas, nada, nada, nada. Só criavam uma letra diferenciada ali em cima daquela música, né? E isso a gente chama de paródia, né? Então, eles faziam o quê? Os DJs compunham as letras em português e sobrepunham sobre a música do funk estrangeiro. Então, na hora que eles estavam lá no baile, tocava-se a música, né, estrangeira, internacional, e eles com o microfone falavam em cima, né, a letra, e seguiam todo aquele ritmo, todas as paradas, tudo certinho, como a música internacional estava sendo feita, né? Então, a voz não conseguia ser muito entendida. Ainda, pessoal, vamos para frente. Vamos ver o que acontece. Quer? Vamos ver o que tem para nós agora aqui? Vamos ver? Eu acho que é um testezinho para ver se a gente aprendeu alguma coisa. Vamos ver se é? Olha só. Viu? Um testezinho para ver se a gente aprendeu alguma coisa. Olha só. O movimento Black Hill representou uma afirmação social, estética e musical que desencadeou uma mudança profunda na música e na cultura negra do Brasil. A letra B, uma afirmação social, estética e musical que desencadeou uma mudança profunda no cenário político e religioso brasileiro. Vamos pensar tudo que a gente viu, que a gente já viu bastante coisa, né? Já vimos uma boa parte aí desses anos 70 que aconteceu, né? Vamos ver se você lembra sobre o que a gente conversou? Vamos lá? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho eu volto. Daí, conseguiram responder? Foi tranquilinho? Foi, né? Vamos ver qual é a resposta certa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e... Letra A, né? Olha só, uma afirmação social, estética e musical que desencadeou uma mudança profunda na música e na cultura negra do Brasil. Gente, antes da gente continuar, eu tenho que falar um pouquinho sobre organização e interpretação de questão. Não posso deixar passar isso, né? Nós estamos, assim, vendo sobre arte, mas isso aqui também é importante para vocês. Olha só, olhem, eu vou voltar aqui um pouquinho, olhem as duas afirmações. A primeira afirmação aqui, essa parte de cima aqui, ó, está igualzinha, né? O que muda é a parte de baixo. Então, isso quer me dizer o quê? Que essa primeira informação, uma afirmação social, estética e musical, é certo que está correto, certo? O que vai mudar é essa parte de baixo aqui, tá? Então, prestem atenção, leiam com calma as questões para responder, tudo bem? Então, vamos seguir em frente. Olha só, mais um teste.
como eram as letras das músicas feitas pelos DJs neste primeiro momento no funk no Brasil. Certo? Letra A, eram legítimas. Letra B, eram paródias. Bem rapidinho o tempinho, porque essa também é bem fácil, a gente já volta. Daí, pessoal, conseguiram responder? Foi fácil, né? Resposta bem facinho. Vamos ver qual foi a resposta? Qual é a correta? A ou a B? Olha só, letra B, paródias, né? Lembrem que eles faziam as letras em português e sobrepunham as músicas estrangeiras que aqui chegavam, certo? Beleza? Vamos seguir em frente? Agora, pessoal, nós vamos chegar nos anos 80. Olha só, chegando nos anos 80. O que aconteceu nos anos 80? O funk sofreu a influência do estilo Miami Bass, que significa ritmo de Miami, com batidas rápidas e contínuas. Olha só, então essas batidas rápidas e contínuas veio através do quê? Através do uso de eletrônicos. Então, a música eletrônica entrou aí no funk, certo? Antes era o som ali no vinil, né, que tocava e o microfone. Agora a gente já tem uma parte mais eletrônica no funk, né, que surgiu aqui nos anos 80, certo? Vamos ver aqui. Foi também nos anos 80 que os compositores das músicas assumem a identidade de MCs. A voz dos DJs passam a ser ouvidas. Muito bem, pessoal. Neste momento, os DJs passam a ser MCs. Como assim, professora? Como os recursos deste período, né, dos anos 80, já começou a dar trazer mais facilidade para que isso acontecesse, a voz dos DJs começaram a aparecer mais, né? Então, aquela sobreposição da voz, né, que ficava ali, eles não escutavam quase direito a voz do nosso DJ, começou a aparecer, né? E a partir desse momento eles passaram a se chamar MCs. Então nós tínhamos os MCs que compunham as letras e cantavam, e nós tínhamos o DJ que ficava cuidando da parte ali dos instrumentos. Aí passaram a ser duas pessoas, certo? Ficou entendido? Já estamos aí lembrando o nosso estilo do funk chegando, né? Bem o estilo que a gente conhece. Vamos lá, vamos em frente. Entra os anos 90. Muito bem. Nos anos 90, pessoal, nós temos aí o primeiro disco lançado no Brasil do funk. E ele se intitulava Funk Brasil. E quem gravou este primeiro disco, né, que era um LP de funk,
foi o DJ Marlboro, que é este que está na foto, né? Com ele, pessoal, a gente trouxe aí a inclusão da bateria eletrônica. Ele incluiu nos instrumentos a bateria eletrônica, né? Então, hoje a gente tem toda aquela mesa que está ali na foto, né? Toda aquela mesa eletrônica, certo? A mesa do DJ e o MC que fica na voz e mais a bateria eletrônica, né? Que traz aí uma batida bem interessante, né? Marca bem as batidas do funk, certo? Então, nos anos 90, o DJ Marlboro chega com esse aspecto para nós termos aí no nosso funk, certo? Entendido? Vamos ver o que tem aqui pra gente, vamos ver se não é um teste. Ainda não. Ai, professora, que bom. Não é um teste ainda. Nossa, mas aqui eu só estou apresentando, na verdade, pessoal, alguns artistas dos anos 90, né? Que se você perguntar para os seus pais, eu acho que eles já devem ter ouvido falar e já escutaram algumas músicas desses artistas. Figura ali 14, a dupla Claudinho Buchecha. Aqui ao meio, figura 15, o cantor chamado Latino. E aqui, a cantora chamada Sandra de Sá. Tá? Então, eles incluíram no seu repertório o ritmo do funk, certo? Que neste momento era um funk assim, bem mais tranquilo do que a gente conhece hoje, certo? Vamos seguir em frente? Vamos ver se agora é um teste? Ai, professora, não. Ai, que bom. Não é, né? Então, olha só. Nos anos 2000, o funk se espalha por todo o Brasil, atingindo um número maior de pessoas, através da produtora e gravadora chamada Furacão 2000. Então, pessoal, essa gravadora é que fez o lançamento do funk no Brasil. Foi ela que espalhou, né, através das gravações e da mídia, né, o funk por todo o Brasil. Então, na virada do milênio, é que esse funk se espalha por todo o Brasil. Até o momento, era mais localizado ali no Rio de Janeiro, né, um pouquinho em São Paulo, mas agora se espalhou. E eles lançaram um grupo que se chamava Bonde do Tigrão. E foi esse grupo, pessoal, que desbancou as paradas de sucesso com suas músicas e espalhou o funk por todo o Brasil, né? Tocando nas rádios, nas academias, nos encontros, nos bailes, né? Nas casas de show, em tudo que tinha e que envolvia aí dança e música, estava dentro, certo? Ok, vamos lá? E aí nós temos o destaque da mulher no funk brasileiro. Mas espera aí, pessoal, não é só a mulher como dançarina, né? Não é só a mulher dançando lá nos bailes funks, né? Que nós sempre vemos essa característica, né? O pessoal sempre visibiliza a mulher desta forma. Não, pessoal. Aqui, na virada do milênio, né, no início dos anos 2000, a mulher entra como MC. Né? Ela trabalha, né, ali com as letras das músicas, né? Olha só que super interessante. E quem trouxe isso para nós foi a Tati Quebra-Barraco, né? Uma das primeiras mulheres a participar, certo? Entendido? Vamos em frente? Olha só, agora nós chegamos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, pessoal, existem várias vertentes do funk, né? Vários formatos, né? Que cada um tem um estilo diferente. E olha só, o funk, até então era o funk carioca, certo? Aí nós temos aqui, ó, também o funk ostentação, que é um funk, pessoal, que acontece mais ali na região de São Paulo, né? Em que as letras das músicas remetem à ostentação mesmo, consumo, mostrar os carrões, mostrar as joias, essas coisas que vocês já devem ter visto. E aí nós temos o funk consciente, né? Temos o funk pop, que vocês também já devem ter ouvido alguns artistas, ouvido algumas músicas, né? E o funk proibidão. Esse aí, gente, para menor de 18, não pode, né? As letras não são permitidas, certo? São letras bem mais pesadas, né? Então, no funk atual, nós temos várias vertentes. Inclusive, eu trouxe aqui, ó, a fotinho de uma dupla aqui, né? Vocês conhecem? Conhecem esses dois? Ah, muito bem, né? A Anitta, né? E... sabe que eu esqueci o nome do menino?
Jesus, e agora? E a mega conhecido fez até televisão. É o Neguinho do Borel, muito bem. Aí, ó, cabeça, lembrou, né? Neguinho do Borel. Muito... A prof já estava esquecendo o nome do artista, olha só. Então, olha só, esses dois aqui, a Anitta e o Neguinho do Borel, né? Eles são bem conhecidos para vocês, eu acredito, certo? Pelo menos eu conheço. E olha só, agora sim a gente encerra aqui o conteúdo dessa aula e nós vamos aí para alguns exercícios para ver se a gente aprendeu alguma coisa, certo? Vamos lá? Olha só, testando o nosso conhecimento. Nos anos 90, o DJ Marlboro incluiu no ritmo do funk o uso da letra A, guitarra, letra B, bateria eletrônica. Qual dos dois? Vou dar um tempinho para vocês, ok? Conseguiram responder? Essa é fácil, né? Lembram da foto do lado do DJ Marlboro, né? O que ele incluiu, então? Ele incluiu a bateria eletrônica, certo? Então, lembram lá? Ele, lá nos anos 90, né, com o lançamento do seu disco, incluiu aí no ritmo do funk a bateria eletrônica. Beleza? Vamos em frente, com mais uma questãozinha. Nos anos 80, foi incorporado ao funk brasileiro o ritmo chamado Miami Bass. Este ritmo traz com ele um toque mais eletrônico. Que tipo de batidas este ritmo incorporou ao nosso funk? Letra A, rápidas e contínuas. Letra B, lentas e espaçadas. Vamos pensar um pouquinho, rebobinar a memória. Vamos lá? Muito bem, um tempinho para vocês.
E daí, pessoal? Conseguiram responder? Bem fácil, né? Vamos ver então. Rápidas e contínuas ou lentas e espaçadas? Letra A, rápidas e contínuas, certo? Muito bem, o funk ele é um estilo mais rapidinho, né? Para dançar mesmo. Então, com certeza, rápidas e contínuas. Seguindo em frente, vamos a um quiz, né? Na década de 80, os compositores das músicas do funk passaram a se chamar MCs, que quer dizer mestre de cerimônia. Suas letras estavam ligadas a ou ao estilo de dança das comunidades carioca, cotidiano das comunidades carioca, carnaval carioca, religião de matriz africana? Qual dessas alternativas é a correta? Vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Daí, pessoal, conseguiram? Lembraram? Então vamos ver qual foi? Então vamos lá, pessoal. A, B, C ou D? Letra B, cotidiano das comunidades carioca. Então, pessoal, o funk, como se originou, né, ali no Rio de Janeiro, nas comunidades cariocas, né, se espalhou, saindo lá dos bailes dentro do canecão para as comunidades, ela reflete, né, o funk reflete, né, o que acontece nas comunidades ali em que ele está instaurado, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Um exercício para vocês. Eu vou deixar esse exercício aqui para que vocês pensem direitinho, respondam. Se tiverem alguma dúvida, converse também com o seu professor sobre esse assunto, tá? Mas acho que vocês não vão ter dúvida e vocês têm a possibilidade de pesquisar mais a fundo também,
certo? Foi assuntos que a gente trabalhou agora. Olha só, a partir dos conteúdos estudados, escreva um breve texto sobre a origem do funk, suas diferenças ao longo da história e como é o funk atual no Brasil. Ok? Eu vou deixar para vocês, nos slides, lá no Classroom, mais ou menos uma resposta que vocês podem dar uma lida e ver se vocês colocaram sobre o que eu, sugeri de resposta, certo? Mas, claro, se você colocou algo diferente, converse com o seu professor, ok? E que vocês podem ver o que trouxe de resposta, certo? Muito bem, vamos lá? Aqui, esse slide aqui é só com todos os locais onde eu retirei todas essas imagens que a gente viu, certo? Muito bem. Então, agora, pessoal, nós encerramos a nossa aula, com todo esse conteúdo do funk, que surgiu lá desde os anos 60, 50, 60, lá nos Estados Unidos, e que chegou aqui em 69, 70 no Brasil. Todo um histórico para você entender o que é o funk, Porque às vezes a gente vê o funk atual e não sabe qual que realmente foi a proposta dele, Então, tá aí para vocês, conhecendo um pouquinho do funk, da proposta, das ideias, deste ritmo nos Estados Unidos e no Brasil. E eu agradeço a participação de vocês aqui comigo nesta aula e espero vocês para a próxima aula de arte.